Entonces los clientes, todas las compañías de genéticas, eles hacen una pesquisa, una investigación con los clientes, o que quieren, que pollo nosotros necesitamos para los próximos años. En todos esses años, la grande presión siempre es para la conversión alimenticia, mucho más fuerte en los últimos años porque los precios de los granos están aumentando mucho. Eles bajaron ao final de 2016, agora em 2017, pero estão muito arriba dos preços que teníamos no passado. Então, a conversão alimentícia é um ponto muito forte. Outro ponto muito forte, o rendimento da pechuga. Por quê? Porque a pechuga é a parte do pollo que tem o valor mais alto, tem o maior valor. Então, há uma concentração, um foco dos geneticistas sempre para melhorar a conversão alimentícia e o rendimento de pechuga. E os polhos estão cambiando nos últimos anos. Mira nesta tabla, este é um polho em 1930, aqui está em libra, tá? Esse polho tinha mais ou menos 1 quilo de peso. Em 2010, nós teremos polhos aqui, esse é o resultado dos Estados Unidos, com arriba de 3 quilos de peso vivo. E quanto tempo, e qual é a velocidade de crescimento desse polho? Em 1930, para que esse polho ganhasse 450 gramas, que era 1 libra, ele necessitava mais de 40 dias de idade. Hoje, nós temos polhos com uma ganância de peso arriba de 70 gramas por dia. Então, nós podemos ter 450 gramas com 6,2, 6,3 dias. Imagine a diferença da velocidade de crescimento de 40 dias ou 45 dias para 6,6 dias. Porque uma forma de melhorar a conversão alimentícia é aumentando a velocidade de crescimento. Se um pollo cresce mais rápido, ele gasta menos tempo para mantenimento, então se melhora a conversão alimentícia também. O que está ocorrendo no mercado com o peso dos pollos? Cada dia os pollos estão mais pesados. Por quê? Porque o custo de mano de obra é muito alto. Então, o custo mais alto de uma planta, na indústria de faena de um pollo, o custo mais alto é o pollo vivo. Então, esse é o primeiro custo. Quando o pollo chega na planta, o custo mais alto de uma planta de indústria de faena é o pollo vivo. O segundo custo mais alto é o custo de mano de obra. Então, se você tem um pollo grande, um homem pode processar um pollo com 4 quilos e o mesmo homem pode processar um pollo com 2 quilos. Então, se o custo de mano de obra é um fator importante, se você aumenta o peso do pollo, você reduz o custo, você dilui este custo de mano de obra. Por isso que as companhias estão aumentando o peso do momento da faena, o peso dos pollos. Então, mira aqui nos Estados Unidos, eu estou utilizando dados dos Estados Unidos porque ele tem o AgriStats, que é um sistema de controle muito importante. Aqui tem 95% das companhias americanas. Então, mira aqui. Esta é a porcentagem. 35% dos pollos americanos têm aqui em libra, têm mais de 4 quilos. Mas 22% dos pollos têm mais de 3 quilos. Então, 70% dos pollos têm mais que 2,9 quilos. E recuerde que mais que 35% têm mais de 4 quilos. Então, quando os Estados Unidos também aumentou muito o peso de faena, começaram a aparecer os problemas das miopatias também. E aí você pode fazer uma pergunta: o que vai ocorrer no futuro com as companhias de genética? A previsibilidade pelo geneticista do que vai ocorrer nos próximos anos é muito segura. Então, se uma companhia genética diz para vocês, no próximo ano, nosso pollo vai melhorar 3 pontos na conversão alimentícia, pode acreditar porque é verdade, porque é previsível. É possível você projetar quanto vai melhorar o pollo. E o pollo que nós temos hoje, ou tendremos daqui a 4 anos, já está listo. Porque num programa de seleção genética pensa assim, temos aqui arriba a linha pedigree, depois as bisabuelas, as abuelas, as reprodutoras e aí o pollo de engorda. Isto leva mais ou menos 4 anos. Então, os pollos daqui a 4 anos já estão listos.
porque nós outros já selecionamos o pedigree. E a velocidade de crescimento, a pressão para a conversão alimentícia e o rendimento de pechuga não vai cambiar. Nos próximos 10 anos não deverá cambiar, diferente das companhias de genética. Vou seguir pressionando muito forte para que tenhamos uma boa conversão alimentícia e um bom rendimento de pechuga. Então, mira aqui, este é um gráfico. Esse gráfico da esquerda, essa tabla da esquerda, esse gráfico, é de Kobe. Esta é a projeção de nosso geneticista, do que vai ocorrer com a conversão alimentícia. Mira como ele está reduzindo a cada ano. Cada ano reduz 2, 3 pontos a conversão alimentícia. E mira o que ocorreu nos dados das companhias americanas, os dados do Agristats. Exatamente da mesma forma, ocorreu uma redução linear, exatamente como os geneticistas disseram que isso ia ocorrer. E o mesmo ocorreu esse rendimento de pechuga. Essa é uma projeção do geneticista. E mira o que ocorreu com as companhias americanas. E aqui nas companhias americanas não tem solamente Kobe, tem a competência também. Então, claro, porque as competências trabalham muito cerca uma da outra, para manter a competitividade. Então, a ganância do rendimento de pechuga, a conversão alimentícia vai seguir melhorando a cada ano que passa. E aí você pode perguntar, então, em 2050, nós outros teremos um polho com 2 quilos, com 19 dias, com uma conversão alimentícia de 1,1. Eu não sei, é possível, porque muitas pessoas aqui começaram a trabalhar, por exemplo, 20 ou 30 anos atrás, e nós tínhamos uma conversão alimentícia naquele momento de 2,10, 2,20, um polho de 42 dias. Hoje, com 42 dias, temos uma conversão de 1,6, 1,55. Então, é possível que teremos essa conversão alimentícia até 2050. Bem, o que são as miopatias? Falando do tema que eu tenho que falar hoje. As miopatias são alterações musculares que fazem com que os músculos não funcionem muito bem. Qualquer alteração muscular que o músculo não funcione muito bem, podemos definir como uma miopatia. E eu vou falar de 3 ou 4 tipos diferentes de miopatias. A primeira miopatia muito importante, esta miopatia que chama-se miopatia pectoral profunda. Essa miopatia, muitas vezes, vocês encontram um líquido verde no filé da pechuga, que é no pectoral profundo. E esse líquido verde é muito difícil de você encontrar quando você não corta esse polho, quando você não destroça esse polho. Mas o cliente, quando recebe esse polho na casa e vai cortar esse polho e processar, encontra essa miopatia, este aspecto. E a primeira vez que foi observado isso foi em pavos, em 1975. Depois encontramos em polhos em 1980. Esta é uma miopatia muito importante entender, que é totalmente controlável com o manejo. Se você tem esse problema com esta miopatia, tem como controlar com o manejo. Você pode encontrar aproximadamente 1% dos polhos com esta miopatia. Depende da companhia e das condições de manejo no campo desses polhos. E por que essa miopatia ocorre? Eu vou dar um exemplo muito sensível para que você não ouvide desse exemplo. Viernes à noite, todos vão sair, os jovens vão sair e vão, então antes de sair passear para encontrar as meninas, eles vão ao ginásio fazer esse exercício. Por que eles vão ao ginásio fazer exercício? Porque quando você faz exercício, você aumenta em aproximadamente 20% a capacidade muscular tua. Então você aumenta os músculos do braço. Aí compra uma camisa muito justa e utiliza aquilo e sai à noite para impressionar as meninas. Depois de 2, 3 horas, esse músculo vai reduzir outra vez. E por que ele aumentou? Ele aumentou de tamanho porque aumentou a vascularização. Então, nos polhos, todos os músculos da pechuga e esse músculo interno pectoral profundo, ele está conectado com as alas. Então, toda vez que esse polho faz um movimento com as alas, ele aumenta a vascularização deste músculo pectoral profundo.
O problema é que este músculo, que é o filé, ele está aqui involucrado numa área onde aqui tem a quilha, que é a zona cartilagem. E há um tecido resistente aqui também, na parte interna do músculo pectoral externo. Então, não há espaço para esse músculo ampliar o tamanho dele. Ele teria que aumentar em 20% a área, e ele não tem espaço para isso. Então, ocorre uma hemorragia. E quando ocorre esta hemorragia, você encontra esse aspecto aqui esverdeado. E essa hemorragia ocorre muito rápido. Em 24 horas, você pode encontrar esse tipo de lesão. Bem, então, como fazemos para controlar isto? Teremos que fazer alguma coisa para reduzir o grau de estresse desses polhos. Então, por exemplo, companhias que têm problema com falta de alimento ou água, muitas vezes têm problema na indústria de balanceado, têm problema na logística e há falta de alimento nessas granjas. Quando o alimento chega, os polhos começam a competir muito forte para tentar comer, ter acesso ao alimento, e eles movimentam muito forte as alas. Outra forma, programa de luz. Quando você tem um programa de luz intermitente, que você prende a luz prende e apaga a luz durante a noite, algumas vezes. Todo momento que você prende a luz, os polhos começam a se movimentar para competir com o comedeiro. Então vão movimentar as alas também. Toda vez que o caminhão vai distribuir e entregar ração na granja, tem caminhões que são muito ruidosos. E quando é muito ruidoso, também os polhos se movimentam muito. Se há vão mexer na cama, movimentar a cama, e estressam muito os polhos, também isso ocorre. Então, a forma de reduzir este problema dessas miopatias é melhorando no manejo para reduzir o estresse nas aves. Uma outra miopatia importante é esta aqui, miopatia cranial dorsal. Você pode encontrar essa miopatia nessa região dos polhos. Essa miopatia tem exatamente a mesma causa da miopatia anterior. Quando o polho movimenta muito as alas, também ocorre esse extravasamento de líquido aqui. Então, muitas vezes dizem, não, esse é um problema genético, os polhos têm a pechuga muito grande, e aí, essa é a causa, e não é verdade. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul hizo um experimento, uma pesquisa onde eles colocaram bolas de plumo, uma jaqueta com bolas de plumo na pechuga para aumentar o peso da pechuga.